Nessa quarta aula, Liberdade Situada, quero tratar com vocês sobre a situação da liberdade, que advém no livro Ser ou Nada, de Jean-Paul Sartre, com uma perspectiva do fato de ser livre, ou seja, a nossa dimensão do exercício da liberdade está atrelada a fatores também sociais, culturais, políticos e econômicos, de modo que a praticidade da liberdade leva em conta a factibilidade. As condições de possibilidade de ser livre diz respeito ao vínculo que é dado no fato como oportunidades que nós podemos ser ou decidir. Então nós temos a condição de possibilidade, nós temos um poder de decisão, mas de acordo com aquilo que nos é colocado como oportunidade de decidir ou de escolher. Então, nesta perspectiva, vai variar de pessoa, de cultura, de cada civilização, a preeminência desse exercício de liberdade. Mas por mais que uma determinada sociedade faça diminuir, restringir o uso fruto da liberdade, não significa que a pessoa deixou de ser livre. E vou apresentar aqui para vocês exemplos de ocorrências, ou seja, fatos ocorridos de pessoas, culturas que vivenciaram situações de ditadura, sistemas totalitários e que exerceram sim a praticidade da liberdade. O Jean-Paul Sartre vai dizer na página 83 do Ser ou Nada, ele vai dizer: nosso ser está imediatamente em situação. Ou seja, surge no meio dessas atividades e se conhece primeiramente na medida em que nelas se reflete. Descobrimos-nos, pois, em um mundo povoado de exigências, no seio de projetos em curso de realização. Repetindo aqui, meus caros, estamos imersos num mundo povoado de exigências. Exigências domésticas, familiares, exigências profissionais, amorosas, ou seja, existe sempre uma demanda que nos é colocado. O Byung Chul Han, por exemplo, vai escrever o livro A Sociedade do Cansaço e vai abordar essa perspectiva desse homo economicus, ou seja, desse indivíduo que nós somos constituídos numa sociedade capitalista, neoliberal, que devemos participar daquilo que diz respeito à produtividade, do comércio, da troca, daquilo que pode ser possibilitado de obter um determinado ganho material. Bom, mas além dessa exigência, digamos, social, de uma civilização própria do nosso tempo, que advém do sistema capitalista, nós também temos outras exigências que diz respeito às particularidades de onde nós estamos inseridos, na família, na religiosidade que estamos adeptos ou não, enfim. Entretanto, nós temos também a possibilidade, a situação, o autor vai dizer, que é no meio dessas atividades e se reconhecer na medida que nelas eu estou participando, eu poder refletir. À medida que eu não reflito, que eu não paro para pensar sobre essas demandas que me é colocadas como cobrança do que eu devo fazer, consequentemente eu estou na má fé. Porque essas demandas que me é colocado do que eu devo realizar significa que existe uma expectativa social sobre mim. E até aí tudo bem. Nenhuma pessoa poderá, em certa medida, infligir esses critérios sociais que nos é pré-estabelecidos. Mas uma pessoa que não reflete as exigências que é colocada para você viver, significa que você está colocando totalmente a sua vida na forma institucional da qual você acaba perdendo a consciência da sua liberdade. Então a consciência de ser livre perpassa na reflexão das diversas demandas que a sociedade nos implica que devemos fazer. É esse o ponto. Podemos continuar fazendo várias atividades, mas com uma criticidade daquilo que nos é colocado como expectativa. E a partir daí, procurar uma ética de uma qualidade de vida para que eu possa, digamos, lidar com esses códigos sociais que fazem exigências de como eu devo agir como ser no mundo. Esse é um ponto de grande importância. Então, existe uma demanda de projetos de diferentes aspectos sociais, família, trabalho, estudos e assim por diante, mas também temos que estar atento ao aspecto da nossa individualidade
que não necessariamente tem que ser sugado por tudo aquilo que nos é cobrado que devemos realizar. Então, o Carl Gustav Jung, nós iremos ver isso na última aula, na aula da qual a gente vai tratar sobre o processo de individuação, na aula 6, eu vou refletir sobre as camadas de atuação na sociedade, que o Carl Gustav Jung vai chamar de persona. Então, segura esse instante, pega esse elemento que eu acabei de falar nesse início de aula, sobre essa liberdade situada, para dialogar na aula 6 sobre a atuação que fazemos em diferentes papéis sociais, que é a persona. Mas isso não significa que vai tocar ao que de fato nós somos, é apenas uma parte do nosso ser e não a nossa totalidade. O Jung vai chamar que isso que nós fazemos para diferentes instâncias sociais são diversas máscaras, são diversas atividades, são personas, como se fosse um papel de uma atuação teatral que nós fazemos com amigos, campo profissional, familiar e assim por diante. Mas não diz respeito à totalidade do si mesmo, ou se preferirem, o nosso ser, como se fosse o nosso eu maior. Bom, mas isso eu vou detalhar melhor na aula 6, que vocês poderão concluir esse curso Reflexão em Diálogo com Carl Gustav Jung. Então essa liberdade situada, meus caros, dessa situação de estarmos atrelados às possíveis oportunidades que nos acometam, nos aconteça, é exatamente, vai se dar conta enquanto liberdade. Na liberdade enquanto reflexão de fazer a leitura das oportunidades que nos aconteçam. É importante salientar que, por exemplo, no livro Príncipe de Maquiavel, ele vai dizer que o grande líder, ou seja, aquele que poderá ter o governo de si e o governo dos outros, principalmente na instância política, mas nós podemos trazer aqui como uma esfera de um governo de si, de uma liderança de si mesmo, de uma curadoria da própria existência, é dois conceitos que Maquiavel vai nos traçar. Esses dois conceitos é de virtude e fortuna. Virtude vem daquela virilidade, não no sentido restritamente masculino, patriarcal. Óbvio que no contexto do Maquiavel era nessa perspectiva, mas podemos adaptar também com uma emancipação feminina do ser humano de modo geral, de diferentes etnias. Então aquele aspecto da virtude, de uma inteligência estratégica diante da fortuna. A fortuna, como está na carta do tarô, é essa roda da nossa vida que pode perpassar por uma certa abundância ou escassez. Pode ser ao mesmo tempo uma roda, além de ser fortuna, também ser uma roda da tortura. Isso vai nos colocar numa situação que muitas vezes não sabemos fazer a leitura da sorte. Então a fortuna, na tradição latina, romana, significa a sorte. É a deusa que nos possibilita a realização. Ou seja, há uma oportunidade de um determinado acontecimento valoroso. Entretanto, há determinadas situações de sorte que podem nos acontecer, e sorte aqui se traduz como oportunidade, como condição de possibilidade de você se emancipar. Há pessoas que não têm a virtude, ou seja, não têm a inteligência estratégica de fazer a interpretação da oportunidade que lhe está acontecendo. Então aqui a reflexão filosófica é importante. O autoconhecimento vai em diálogo de nós termos uma inteligência emocional, que não é estritamente somente uma inteligência intelectual. Os conceitos nos servem aqui como ferramenta de nos oportunizar uma compreensão melhor das nossas emoções e das relações sociais que estamos implicados. Mas também é interessante salientar que essa estratégia que você tem de modo a interpretar aquilo que lhe acontece nas suas experiências ou futuros acontecimentos de oportunidade é exatamente essa concretização do exercício da liberdade. Então, nessa perspectiva do Maquiavel, nós podemos entender alguém que tem uma elaboração mental, estratégica, de um insight, de uma inteligência emocional, poderá visualizar ou até mesmo antecipar a sorte que possa acontecer a seu favor. E não simplesmente estar numa situação de espera que acaba ali acomodando e muitas vezes ficando numa situação passiva. Por isso que eu falei na aula anterior
que o pensamento, o existencialismo do Sartre é um otimismo da ação, pois a liberdade é entendido aqui como a condição primordial da ação. E para que nós possamos agir bem aqui significa com sabedoria, exatamente tocando nesse aspecto interpretativo de quem é você, daquilo que você se pode projetar e fazer a leitura social, tem um olhar sociológico, antropológico, cultural daquilo que te rodeia, para que você possa oportunizar aquilo que pode acontecer como possibilidade de realização. É esse o ponto fundamental que o autor nos apresenta. Por isso a necessidade de fazermos uma reflexão, de ter um momento também de contemplação. A filosofia é uma esfera contemplativa. Os pensadores da tradição fenomenológica, que é essa que está inserido o filósofo Jean-Paul Sartre, que advém com o fundador Edmundo Russo, que teve como um grande também estudante que estudou com ele, o Martin Heidegger, que já falamos dele em aulas anteriores, vai pensar essa perspectiva da consciência em contato com o fenômeno, com aquilo que se manifesta no mundo externo. Essa integração entre o ser e o mundo, que vai ser corroborado como o mundo da vida, Lebenswelt, em alemão, na perspectiva de Husserl, ou o ser no mundo, na perspectiva de Heidegger. É essa a necessidade que a gente possa atuar, ter um protagonismo na realidade. Então nós vimos que a angústia é esse toque profundo acerca do nosso vazio. É necessário ter acesso àquilo que parece tão sombrio a nós. Esse aspecto que nos traz uma obscuridade. Esse elemento das trevas, que é o nada que nos habita. Que habita o nosso ser. Esse toque é profundo. Ele vai adentrar de um modo que você não se permita ser mais supérfluo, superficial, o que é abaixo da mediocridade. É sair da vida mediana, da vida cômoda, de modo que você possa, cada vez que tem momento de angústia, tocar no seu próprio vazio e a partir daí se permitir o questionamento, pois está te colocando como um ser inquieto, que está em dúvida acerca de quem você é e do modo que você poderá ser a partir das suas decisões e escolhas em diferentes setores das suas experiências, seja amorosa, profissional e tantos outros. É esse o elemento, mas aquele que foge da angústia, nós já vimos, que foge desse vazio existencial, acaba muitas vezes numa situação de má fé, que significa a infidelidade consigo mesmo. Observamos na aula anterior que a má fé não se respeita a não ter fé, no sentido religioso, não é nada disso. Má fé é exatamente a ausência de fidelidade consigo próprio. É como se a pessoa não se comprometesse com o seu próprio ser, com seu eu maior, de modo que acaba delegando que o outro faça exatamente a escultura da própria vida. Mas ninguém vai fazer a escultura do seu protagonismo de ser. Caberá, na sua perspectiva, a partir de uma reflexão, de momentos de contemplação. E que momentos é esse? Que é necessário silenciar. Que é necessário estar em um momento de solidão, de estar só, em contato com esse vazio que lhe acontece, que te toca, que muitas vezes te provoca, te inquieta. E a partir daí, fazer uma análise do como está sendo a sua vida, de como foi no passado, as decisões que você veio fazendo, se está de acordo ou não com a sua autorrealização. E a partir daí, esse balanço, nessa medida de como você vem vivendo, você poderá, quem sabe, transformar e reestabelecer um novo projeto de vida. E caso aconteça, em um momento oportuno, uma nova angústia, um novo vazio, você poderá também reavaliar aquelas decisões feitas e a partir daí sempre se permitindo devir, ou seja, esse fluxo de transformação que é próprio da nossa existência. É esse o elemento fundamental que o pensamento sartriano quer nos colocar. Ter a consciência de que somos livres, que é sinônimo de estar condenado a decidir, de ser a si mesmo, de ser senhor da própria história, ter a heroicidade, ou seja, ter o protagonismo da própria vida significa ser herói da própria existência. Ter a jornada de tornar o protagonismo da historicidade que você venha estar fazendo. Bom, é esse o ponto.